Em 23 de julho de 1932, morre Santos Dumont, que lidava com a depressão há anos e acabou tirando a própria vida. Existem historiadores que afirmam que o estopim foi assistir a um bombardeio aéreo no seu bairro, da janela do hotel em que estava hospedado. Também a sua depressão, segundo alguns biógrafos, se devia ao uso da sua invenção na Primeira Guerra Mundial. A sensibilidade de Santos Dumont faz uma denúncia e um alerta sobre a possibilidade de aplicarmos algum conhecimento que de outra forma representaria um grande benefício para fins puramente destrutivos. No fim do século XIX, as pessoas temiam tanto a eletricidade que faziam propagandas contra o seu uso. A tecnologia recém-descoberta ainda oferecia riscos frequentes à saúde humana, e por isso acreditava-se que seu uso deveria ser abolido. Porém, entre erros e acertos, nós aprendemos como usá-la de forma segura, e a sua democratização aumentou muito a qualidade de vida. Não é fácil encontrar hoje quem proteste contra a eletricidade. O advento de uma nova tecnologia sempre traz um dilema ético, e normalmente não existem respostas fáceis. Hoje, há quem coloque a engenharia genética em pé de igualdade com as tecnologias da informação quanto à capacidade de transformar a nossa realidade de forma assombrosa em um futuro não muito distante. Gattaca retrata uma sociedade futurística distópica, dividida em classes baseadas no genótipo dos cidadãos. A reprodução assistida, combinando fertilização in vitro e engenharia genética, se tornou comum. Aqueles concebidos com a supervisão de um geneticista, eliminando traços indesejáveis do seu código genético, são chamados válidos, enquanto os que foram concebidos da forma tradicional são os chamados inválidos. O que a princípio era uma forma de poupar a próxima geração dos sofrimentos de doenças hereditárias, foi se tornando a fundação de uma sociedade de castas. Os cidadãos válidos não só são livres de condições patológicas, mas possuem outros traços que lhes dão vantagem, como maior estatura, força e QI. Obcecados com progresso e rendimento, certos postos de trabalho passaram a ser destinados a pessoas melhoradas geneticamente, enquanto os demais eram relegados a cargos subalternos. Nesse mundo, o seu destino não seria determinado por esforço ou dedicação, mas pelo DNA no núcleo das suas células, definido antes mesmo do seu nascimento. The only way that you'll see the inside of a spaceship is if you were cleaning it. My father was right. It didn't matter how much I lied on my resume. My real resume was in my cells. Talvez você pense que esse tipo de coisa só poderia acontecer na ficção. É apenas um filme dos anos 90, não é mesmo? Em 2015, foi publicado Homo Deus, do historiador israelense Yuval Harari. O ponto central defendido por Harari nesse livro, resumindo bastante, é que o humanismo contém as sementes do seu próprio fim. A busca pela felicidade e bem-estar, aliada às inovações nos campos da robótica, tecnologias da informação e engenharia genética, podem e muito provavelmente vão nos levar a outro patamar enquanto espécie. A questão é a quem esse tipo de avanço realmente irá beneficiar. Harari elabora que, apesar de iniciar com interesses direcionados à saúde, a tendência é que dentro de algum tempo, o uso da edição genética em humanos seja feito para o melhoramento de indivíduos já saudáveis, da mesma forma que a cirurgia plástica inicialmente se destinava a tratar lesões faciais em feridos de guerra e hoje é um mercado milionário. Em Sapiens, o autor especula que a ideia de que uma classe é naturalmente superior às outras pode deixar de ser apenas um delírio racista ou classista por conta do abismo social que pode se abrir entre quem poderá ou não ter acesso às novas tecnologias de melhoramento humano, dentre elas a edição genética. Provavelmente você seria favorável ao uso de edição genética para evitar alguma doença fatal ou crônica. Se o sofrimento de uma pessoa pode ser evitado, nosso senso comum nos diz que devemos fazê-lo.
Porém, como estabelecer limites? Nas palavras de Harari em Homo Deus, se um bilionário declarasse abertamente o desejo de criar uma prole superinteligente, haveria clamor público, mas isso não vai acontecer desse modo. Mais provavelmente vamos deslizar por uma encosta escorregadia, que tem início com pais cujo perfil genético poria seus filhos em alto risco de serem portadores de doenças genéticas fatais. Em A Ética da Engenharia Genética, de Roberta Berry, se especula sobre as possibilidades de um futuro no qual técnicas de engenharia genética sejam aceitas na reprodução humana. A autora levanta algumas possibilidades. Teríamos liberdade para escolher editar ou não os genes de nossos filhos? Legisladores proibiriam algum tipo de modificação específica? A sociedade adotaria um novo padrão e quem não o seguisse sofreria alguma represália? Em Sociedade Disciplinar, Michel Foucault apresenta uma interpretação das relações de poder da sociedade, dirigidas por instituições responsáveis pela determinação dos padrões sociais. Dessa forma, a Igreja, a escola e o Estado são exemplos de instituições disciplinadoras. Em uma sociedade disciplinar, estas instituições determinariam quais os padrões morais e éticos que guiam as tendências populares daquilo que se julga como eticamente viável ou não. Para Foucault, no final do século XVIII surge o biopoder. Agora, é necessário que se faça a gestão da vida em si por meio da biopolítica e se determine que formas de existir no mundo são ou não válidas. Roberta Berry fala sobre uma tendência utilitarista, que faria com que escolhêssemos características biológicas que atendam a interesses, sejam eles governamentais, corporativos ou de mercado. E não é necessário que isso seja determinado por um ditador. Harari em Homo Deus provoca. Suponha que um teste genético indicasse que sua filha, ainda por nascer, seria inteligente, bonita e bondosa, mas que sofreria de depressão crônica. Você não gostaria de salvá-la de anos de sofrimento com uma intervenção rápida e indolor num tubo de ensaio? E já que você está por ali, por que não dar um pequeno empurrão à criança? A vida é dura e desafiadora até mesmo para as pessoas saudáveis. Assim, seria muito conveniente que a menininha tivesse um sistema imunitário mais forte que o normal, uma memória acima da média ou um humor especialmente bom. Talvez você não quisesse isso para sua filha, mas e se os vizinhos fizessem isso para os filhos deles? Você deixaria sua filha para trás? É provável que essas novas tecnologias tragam mudanças permanentes na sociedade e em como experimentamos a vida. Se não prestarmos atenção a essas mudanças, é possível que nos descobramos dentro de um mundo como o de Admirável Mundo Novo, uma sociedade de castas e controle absoluto. Ou que acabemos percebendo que Gattaca não está tão longe assim.